Olá pessoal, estamos de volta em mais PR for Chat Talks aqui. Hoje recebendo o nosso querido colega André Keber para a gente conversar hoje um papo bem legal, um cara que tem uma visão chairsider, né? Um dentista que trabalha ali ao lado de uma estrutura que possa entregar um produto, um dente, uma prótese, seja ela unitária ou 2, 3 elementos, de uma forma mais rápida, de uma forma mais direta. Então, essa é uma visão diferente de um dentista que trabalha de uma forma tradicional. Então, hoje a gente vai bater esse papo e, naturalmente, alguém que é chairside, ele tem que entender muito de odontologia digital. E esse cara é um fera, um cara que eu conheço como uma referência na odontologia digital há muitos anos. Então, obrigado, André, por ter recebido o nosso convite e aceito e estar aqui hoje conosco, tá? Giovanni, obrigado por estar aqui mais uma vez como nosso co-hoster para a gente conversar. E logo no início do programa, eu gosto sempre de lembrar vocês, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal para que a gente possa chegar a mais pessoas e que esse episódio possa chegar a outras pessoas que possam se interessar por esse assunto, tá? Andrezão, logo de início, minha pergunta vai logo de forma direta. Por que ser um dentista chairsider? Eu sempre digo que eu fui um privilegiado, porque há exatamente 14 anos atrás, eu comecei minha carreira como endodontista, né? Então eu já fazia canal em sessão única, logo quando eu cheguei em Salvador. E aí tinha uma pessoa que fazia prótese para mim, e aí essa pessoa, naquele sistema de 2, 3, às vezes 4 sessões para fazer uma coroa, e na época, no todo começo, né, a gente atende convênio, e quando chegava para fazer os cálculos, via que não era legal. E com isso, eu comecei a fazer as próteses. Saí fazendo endodontia e prótese. E aí eu caí num outro problema laboratorial da época, porque também atendia convênio, também não dava para ter o melhor laboratório, né? E às vezes você acabava cimentando uma prótese que você não ficava feliz. E aí, em um momento assim, eu falei, eu vou parar de fazer prótese. E aí eu peguei e entrei no Google. E digitei lá se teria como fazer uma prótese, né, sem fazer moldagem, sem laboratório. E aí apareceu um vídeo de um dentista de São Paulo fazendo uma lente de contato na esposa dele. E escaneando, na época era Blue Can. E aí aquela luzinha azul lá, e eu olhando ali, que nome que é esse? Aí eu vi Sirona, né? E aí fui lá no iDente, tinha o contato, coloquei lá e a pessoa entrou em contato comigo. E o valor era fora do que, bem longe do que, né? Imagina no começo, né? Nossa, Aí ele, não, mas a gente consegue fazer um financiamento e tal, e vai daqui, vai dali. Aí eu fiz os cálculos, o que eu gastava de laboratório era a parcela do financiamento. Eu falei, eu vou entrar nessa. E aí, naquela época, diferente de hoje você compra um scanner, todos os laboratórios têm fresadoras. Naquela época não tinha. Não tinha. Então eu fui obrigado a ser um dentista chairside. Tive que aprender na marra. E não tinha quem ensinar. Aí eu peguei, tinha o Serec Doctors, né? Sem entender inglês direito, mas eu assistia e aí a gente vai também... Mas sabia o mais importante. Sabia o mais importante. Que era odontologia. Exato. E aí vai indo também, quando você começa a assistir, você começa a entender, começa a praticar mais, né? E fui desenvolvendo, fui aprendendo. Aí fiz um curso de maquiagem, um protético de Belo Horizonte. E aí fui me aperfeiçoando. É uma curva longa, né?
Mas, graças a Deus, né, eu consegui, assim, alcançar hoje os resultados que eu sempre quis alcançar. E de uma forma, assim, automática hoje. Chegou, você olha, você já sabe qual a cerâmica, o que você vai maquiar, se é maquiagem interna, se é externa, qual cerâmica, HT, LT, Exatamente. que tipo de material, é de silicato, é feldspática, E aí, estamos aí. Então hoje eu faço, e tem uns 6 meses, mais ou menos 6 meses, eu tenho uma fresadora 4 eixos. Sim. Que é a mesma até hoje. É a mesma até hoje. Até hoje. Esse dia eu puxei lá 30 mil fresagens. Nossa, essa aí já se pagou completamente. 30 mil fresagens. 30 mil dentes. Cara. E aí... É MCXL, né? É MCXL 4 eixos, e ela não é indicada para fazer protocolos. Né? Sim. Então, mas aí eu fui mexendo, desenvolvendo, até que eu consegui, porque o problema era a barra. Até que eu encontrei uma barra de fibra de vidro, indicada para isso, né? Sim. Com a Anvisa, tudo. E comecei a estudar, e hoje eu entreguei outro. Então hoje eu faço todas as minhas próteses, menos PPR e dentadura. Entendi. Então, protocolos definitivos de acrílico, né? E todas as cerâmicas também. Silicato. Maravilha. Então, Isso é uma visão de alguém que pensa fora da caixa, né? Porque você ter um equipamento que você pode fazer e realizar aquilo que ela está se propondo a fazer, mas você fazer algo que ele não pode, ou que não tem ali tecnicamente naquele momento, né, dentro das especificações que possa fazer, você off-label consegue buscar uma solução para uma limitação, digamos assim, do equipamento. Então, isso é pensar, né, fora daquilo que está estabelecido ali dentro daquele processo, né? Isso não é qualquer um que faria, né? Então, realmente, os méritos são todos seus aí pela sua capacidade de, num momento onde tudo era mato, você chegou, comprou uma fresadora, um scanner e começou. Quando você começou você já comprou a Omnicam ou ainda era Bluecam? Não, a Bluecam. Você começou com a Bluecam. Nossa, então você começou ainda num processo ainda mais rudimentar, né? Não, eu lembro do treinamento. Porque ela só dispara quando dá o foco. Então, às vezes, você tinha que prender a respiração. Sim. Ali para ela, tac. Entendi. Ela vai meio que fotografando ali, quadro por quadro, até você conseguir. Tem que usar o pó, nézinho, aquele pozinho ali sobre a superfície para diminuir o brilho, né, para dar uma opacidade. Isso. E assim, isso a gente está falando de quando, André, quando você comprou o equipamento? Você está falando de que 2011, 2012? 2011. Você vê, eu não tinha nem entrado na faculdade ainda. Eu comecei a odontologia digital em 2012, você começou antes de mim, né? E eu lembro a primeira vez que eu te conheci, eu estava num simpósio, tipo um mini congresso que Paulo Rocha fez lá na BO, e aí você deu uma aula antes de mim. E eu lembro, assim, não te conhecia, e você estava falando de Cirona, de Serec, e eu digo, porra, esse cara é diferente, esse cara tem uma capacidade aí que eu não tinha visto ainda ninguém aqui que falasse de odontologia digital dessa maneira, né? Porque, assim, eu sempre brinco, né, que são duas formas de fazer odontologia digital. O chairsider, que é aquele cara que está ali como você, que é o cara que é entusiasta daquilo, que realmente ele tem uma vivência totalmente diferente do outro profissional, do profissional tradicional, do dentista de mocho, que não quer tocar nessa parte de ter um equipamento ali ao lado, né? E você faz parte desse grupo, que é um grupo que eu digo que a pessoa não é qualquer um que vira chairsider. O cara não é o cara que tem
por exemplo, eu tenho dinheiro, vou comprar um equipamento, um conjunto, seja um Serec ou não, para fazer isso. Não, o cara tem que ter A aptidão. a aptidão para fazer isso, né? Isso eu sempre falo nos meus cursos, nem todo mundo vai se adaptar a essa rotina. E quais são as maiores dificuldades, André, que você diria para quem está começando e que quer ser chairside? O que você diria para ela que ela teria que ter como pré-requisito para encarar uma rotina como essa? Olha, tem que começar. E hoje tá bem mais fácil isso, porque você pode começar de uma forma mais financeiramente mais barata, mais Sim. em conta. Porque primeiro você precisa saber planejar, né? E hoje ainda tem um outro mercado que são as pessoas que fazem o planejamento. Sim, os Então, cadistas, né? Os cadistas que você pode escanear, Enviar. né, envia, eles desenham, manda o desenho de volta, você fresa. E aí também fazer cursos de maquiagem, de textura, é muita coisa. É muita Sim. coisa, assim, mas é uma curva que não é comprando uma fresadora que você vai já começar fazendo anterior. Né? Existem softwares que eles facilitam mais, né? Que um é o Exocad, porque tem umas ferramentas que eu conheço, né? Pode ser que o Trishape, né, que eles trabalham, também é assim, que lá quando você vai posicionar as peças, né? Porque primeiro você insera, né, coloca na posição, e depois você vai para editar, que aí é onde ele calcula. Sim, para poder fazer os términos e ajustar. Isso, aí você vai lá, vai com as ferramentas no término para dar o acabamento. Na Sirona, inclusive, isso é uma coisa que eu já tenho um tempo já que eu venho pedindo para eles, né? E acredito que é muito fácil para eles fazerem isso. Eu nem entendo por que não fazem, né? E já tem, eu falo que você já tem a ferramenta, porque para fazer o desenho do protocolo é assim. Por que não pode pôr essa ferramenta para fazer sobre dente? Porque o que acontece? Você vai lá, coloca tudo bonitinho, fica lindo. Aí quando você vai para editar, ele calcula e Distorce. Dá uma deformada. dá uma deformada. Sabe? Uma boa deformada. E aí você tem que depois vir E aí, tem que refazer tudo. aí você tem que ir indo ali, já entender bem de anatomia e ir reconstruindo, vira para cá e vira para lá. Então, assim, exige mais tempo. E pelo que eu já fiz alguns planejamentos no Exocad, que eu fiz uns testes, e senti que é mais fácil isso aí. Por quê? Porque ele congela ali naquela posição e você só faz o acabamento nos términos. Sim. E mais alguma Uhum. uma texturinha e tal. Deve ser uma questão mais de programação. Às vezes um software que ele foi feito numa base mais aberta com o Exocad, a programação dele é um pouquinho mais fluida, você tem o modo expert que você vai e volta quantas vezes você quiser, sem maiores deformações. Assim, eu acho que foi uma questão muito de programação, né? E assim, a gente vê essas dificuldades que, pô, pra quem não sabe, eu aprendi a escanear com o André que me ensinou a escanear, me ensinou a fazer um CAD de dentinho ali, a gente foi aprendendo com o André. E, assim, existem algumas dificuldades inerentes ao software que em outros a gente não tem. Em compensação, a gente tem algumas facilidades. Por exemplo, o Serec ele é perfeito para você desenhar um unitário. Você desenha um unitário ali, você entrega com uma facilidade incrível. Agora, casos mais complexos, casos que exigem... Tanto é que você não usa só o Serec, não usava na época que eu fui lá no consultório. Você não usava só o Serec, você tinha o InLab também separado. Sim. Que aí você parava, exportava o caso da Omnicam, aí pegava dentro do InLab e aí ia construir esses casos mais complexos, que é uma habilidade que o chairside tem que ter. O chairside ele trabalha com tesão. Ele gosta do que ele faz e ele fica feliz com aquilo que ele está fazendo. Por quê?
Hoje, qual a motivação para você entrar no chairside? O que o André falou, né? Entrega de prótese. Cara, você vai entregar uma prótese que você tem controle total sobre o processo. Então você tem um tesão porque você sabe que vai ficar bom. Você sabe que vai dar certo. Hoje a gente está caminhando para estruturas impressas com uma resistência muito maior e com uma fidelidade muito mais interessante. Hoje eu fiz um lay que eu coloquei ali, você não via. Um lay com uma cobertura de cúspide na vestibular. Você não via onde acabava o término. Então hoje a gente está chegando nisso com a impressão 3D também. É um caminho um pouco mais barato, que te dá algumas outras possibilidades, que a fresadora vai te dar um material cerâmico com a resistência maior em megapascal. São questões de materiais dentários. Mas a impressora 3D está chegando lá. A gente recebeu agora no curso da gente a Midas. Você já tinha visto essa impressora? Não. A Midas da Sprintray é uma impressora que ela faz uma impressão 3D por pressão. Ela tem uma tecnologia diferente. Ela é tipo uma cápsulazinha do Nespresso que você aperta. Então você já viu. E aí ela aumenta a resistência em megapascal. Ela está em 170, porque faz compressão. Ela está em 170 megapascal, mais ou menos 20. É 160. A feldspática é 160. Então você já tem uma resistência mecânica superior a algumas cerâmicas. Lógico que aí muda. Coeficiente de desgaste, coeficiente de corrosão, dureza superficial, micro dureza. Então isso tudo vai modificar. A cerâmica vai ganhar algumas propriedades, mas, por exemplo, a resistência flexural de um material desse vai ser muito superior. Então hoje a gente tem que saber selecionar. Vale a pena a fresadora? Tá, para esse tipo de trabalho. A gente estava conversando aqui antes e você falou, não gosto muito de zircônia. Também por causa do coeficiente de desgaste. A gente sabe que se a gente bota uma boca inteira de zircônia em cima e um protocolo acrílico embaixo, vai acabar o de acrílico rapidinho. Vai acabar o de acrílico. Você tem muito mais experiência que eu nisso daí. O que você acha de uma situação clínica como essa? Olha, a zircônia é um bom material. Mas ela tem algumas coisas para o chairside que não é bom. Uma das coisas é todo o resíduo que ela gera. E outra, ela também entope a fresadora. Ela vai acumulando ali pó, né? um pozinho e vai danificando. Aí ela exige também um forno especial. Eu já fiz os cálculos, eu vi que não vale a pena ter o forno, mas eu tenho laboratórios, quando eu faço uma estrutura, alguma coisa, eu freso e mando, eles sinterizam para mim. Também já fiz protocolos inteiros de zircônia, né? Eu até tenho um kit lá que é o 1000, que faz uma cerâmica líquida para você fazer sobre a zircônia. Só que eu achei muito pesado, sabe? É um material muito pesado você fazer um protocolo inteiro de zircônia. Aí também eu fiz, esse já ficou até melhor, a infraestrutura dele de zircônia e com as coroas de silicato cimentado sobre a zircônia. Ah, legal. Aí ficou mais leve, mais Sim. bonito, né? Mais bonito, menos desgaste no antagonista. Então, assim, é uma série de benefícios que você só vê dentro do chairside. Por exemplo, você está falando de silicato. Se você pega um de silicato HT, você vai ter uma redução na resistência em megapascal. Você tem um aumento em custo em relação às cerâmicas de impressão 3D, por exemplo, que hoje a gente tem várias cerâmicas comerciais de impressão 3D com 65% de carga inorgânica, 65% de cerâmica. Então, as impressoras e os materiais estão chegando no nível muito próximo de resistência em megapascal de uma situação como essa. Você acaba dando uma barateada dos materiais, reduzindo o custo, previsibilidade mantida, e você pode trocar esses jogos de dentes. Muito mais facilidade. Se for uma cor que, você vai entregar um trabalho desse. Você fresou 12 dentes em cima de um protocolo de zircônia. A gente sabe o custo disso. É elevado. Se você imprime esses 12 com a resina de carga cerâmica dessa, não a cerâmica de impressão 3D,
você tem um custo mínimo, você vai ter um coeficiente de desgaste muito próximo ao dente. Isso é uma das grandes vantagens das resinas impressas, né? Com carga. E aí você abre um leque que só o Cheshire vai entender isso. Porque só o Cheshire entende da arte perdida dos materiais dentários. Que é uma coisa que eu bato muito. Hoje a gente vai dar aula, aí o pessoal, você entra numa sala, você pergunta qual é a resistência em megapascal de um silicato de lítio. Ninguém sabe. Um ou outro vai dar uma arriscada assim, qual é a resistência em megapascal de uma zircônia. Cri. E aí você olha, aí você fala, tudo bem, é X. Tá na faixa ali, você tem zircônias mais novas que são de alta translucidez, que estão ali em 800, vai até 1200, se for de baixa translucidez. Em que condições? Vou botar uma cerâmica porque ela é mais resistente. Aí o cara tem aquele implante de um pré-molar colado num molar. Ele botou um pilar de 4,8 milímetros de diâmetro. Bota a zircônia ali. Na distal tem menos de 1 milímetro. Todos os estudos são feitos baseados ali em mais ou menos 2 milímetros de espessura. Aquela zircônia vai ter aquela resistência em megapascal? Não. E o pessoal não entende isso. Eu vejo vários colegas fazendo jogos de laminados cerâmicos com zircônia. Vários. E, assim, isso difundido com orgulho e tal. O que você acha de um jogo, uma arcada inteira de laminados de zircônia? Vamos atiçar o formigueiro um pouquinho. Já vou tocar fogo no parquinho. Não, olha, eu tô aqui com a pergunta da um fone na língua já. Uma das grandes dificuldades também da zircônia para laminados é a adesão. Não é boa a adesão. Bem que já venha surgindo vários materiais, né? Mas eu mesmo não... Tem zircônias lindas, 3D, né? Toda multicamadas, mas eu não tenho a experiência, né? Nunca fiz um laminado de zircônia. Porque eu não sou muito fã da zircônia. Para isso, porque eu vou fresar o quê? De silicato de lítio. Fica lindo. Lindo. Previsibilidade. Tem o domínio. Uma outra coisa também, que a zircônia, ela é bem mais difícil para maquiar. Sim. Então exige uma curva longa para você dominar. As cores ficam meio desmaiadas, né? Assim, meio... Mas assim, isso é uma limitação minha, porque eu vejo profissionais aí que trabalham só com a zircônia, eu não tô lembrado do nome. Rapaz, é lindo, viu? Sim. Consegue fazer assim, perfeito. Mas se eu domino um material, vou bem nele e o meu sistema funciona bem com ele, então eu vou no time que tá ganhando. Claro. Né? Lógico. Perfeito. E usa outros materiais quando tem indicação. Exatamente. Vários casos eu vejo você fazendo, inclusive alguns casos que até hoje seus eu uso em aula, que você tem a mescla de uma zircônia na parte anterior, de silicatos e silicatos de lítio em regiões ali de laminados. Então, olha, sabe onde eu uso mais zircônia? Sim. Por exemplo, o paciente perdeu a bateria anterior superior. E aí tem aquele defeito todo, né? Não vai fazer enxerto ósseo, não vai fazer enxerto conjuntivo. Então eu gosto de fazer uma infraestrutura de zircônia, né? E ainda eu faço em 2 fases de escaneamento. Eu faço a infraestrutura, coloco na boca, aí eu dou o acabamento no preparo na zircônia na boca. Aí eu chego lá para ficar exatamente no limite gengival. E claro que eu já escolho uma zircônia já aproximada da cor também, que é o dente. Porque se lá na frente tiver uma pequena recessão, alguma coisa, vai aparecer a zircônia, mas a zircônia é da cor da prótese. Então some, não tem problema. E aí uma vantagem, essa é a maior vantagem da zircônia, porque ela é um material que ela tem uma biocompatibilidade periodontal que nenhuma outra tem. Isso aí é diferente, não tem. Entendeu? Então, e aí, então eu faço esses casos, eu faço uma infraestrutura, e aí depois eu venho faço um novo escaneamento e faço ela individualizada.
Aí fica muito natural. Muito natural. E aí eu faço as coroas de silicate de lítio, porque eu domino de silicate de lítio. Você está há muitos anos, você falou 30 mil fresagens, né? Será que ele tem alguma experiência? Será? Né? Mas esse domínio também não tem muito tempo, não. Foi depois que eu fiz um curso com o Paulo Cano. E na verdade, era a mistura da maquiagem. Entendi. Que eu aprendi errado. Aprendi que tinha que fazer a maquiagem com... E aí aquilo ali acinzentava. Não, você tem que fazer as misturas com as cores primárias. Aí até você chegar, né? Aí você consegue. Mas aí, uma pergunta que você fez sobre, para quem quer começar, usar cerâmica feldspatica. Entendi. Porque ela é mais fácil de dominar ela. Ela tolera mais desaforo, né? Isso. Ela não acinzenta tanto, ela opacifica mais o substrato, na minha experiência. Sim. Né? Então... Você consegue trabalhar de forma mais tranquila. Isso. Uhum. E aí eu vou tocar nesses assuntos, né, de materiais. Eu lembro que um primeiro momento que eu tive contato com você, assim, da gente trocar mensagens, foi num planejamento de implantes cerâmicos. Lembra que você... Sérgio, eu recebi seu contato aqui para fazer um guia de implante cerâmico. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse mundo, André, porque é um mundo diferente, né, dos implantes cerâmicos. O que você vê de vantagens, desvantagens? Você acha que é para todos os processos? É para todo mundo? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, o implante de zircônia, ele é um material mais biocompatível, né? Então ele é para todos. Mas eu, na minha experiência, eu utilizo em pacientes alérgicos. Inclusive aquele caso foi de um paciente que eu tinha feito a parte inferior e ele tinha perdido os implantes, e aí a gente fez um exame e ele tinha alergia. E aí, rapaz, aquele caso foi um caso assim que às vezes eu olho aquilo e falo, que coragem. Né? Um protocolo? Não foi um protocolo? Foi, mas uma coragem, tipo assim, e graças ao seu planejamento, né, que você conseguiu deixar, lembra que ele era um... Tinha que colocar todos os paralelos, né? Certinho. Porque o que acontece? Implante de peça única, né? Olha só que situação. Era um caso onde tinha que ser um protocolo, não tinha os componentes não tinha componente de zircônia para múltiplo, para implantes de zircônia da Strauma. E a Strauma tinha o Pure, que ele é um corpo único. É One Piece. E aí eu comprei um kit de cirurgia guiada para esse caso da Strauma, para colocar 6 implantes corpo único para fazer um protocolo cimentado. Diga aí. E tinha que ser exatamente paralelo. Eu lembro desse caso como nunca. E, tô rapaz, com ele aqui na minha cabeça, a inclinação que ficou. Tudo. E ficou, que fez assim, ó. Perfeito. Nem precisava cimentar. Maravilha. Nem precisava cimentar. E tá na boca até hoje. Sério? Tá em boca, funcionando muito bem. Olha, cara. Muito bem. Depois, se você puder, me mande umas fotos. Sim. Que eu quero ver. Eu tenho esse planejamento lá. Eu tenho esse planejamento lá. E assim, claro, foi conversado com o paciente que o que eu estava fazendo era o que eu estava podendo fazer. Porque nem a Strauma indica fazer daquele jeito. Só que eu sabia que se aquilo ali, se entrasse a prótese ali, fechasse ali aquilo ali não ia ter problema. Né? E foi... Se entrasse de forma passiva do jeito que... Foi um protocolo também de zircônia. Tudo de zircônia, 100% zircônia. Caramba. Ficou. Isso aí. Tem que... Porra. A gente sabe a dificuldade, né? De execução. Toda dificuldade, né? E também a sua habilidade cirúrgica para você colocar os implantes, por mais que seja guiado, mas para você colocar tudo paralelo.
Difícil, difícil, mas é isso que eu falo. Eu prefiro ser operado por um cirurgião cuidadoso a um habilidoso. Então, assim, você já tem muita habilidade da sua experiência, porque você tem muita experiência em implante, mas além disso, você é um cara cuidadoso. Eu já tive a oportunidade de entrar em algumas cirurgias com você. O meu estilo de cirurgião é uma cirurgia mais rápida, porém um pouco mais radical, talvez. E o seu é uma cirurgia compassada, que evolui num ritmo igual do início ao fim e bem cuidadoso e bem criterioso. Vai ali no milímetro que você quer. Bem no micrômetro ali, com critério. Isso é o cuidado, que é isso que faz esse tipo de caso dar certo. É um tipo de caso que não é para onde qualquer cirurgião. Eu vi esse planejamento. Eu vi você confeccionando à distância, mas eu vi todas as etapas. Acompanhei todas as etapas, porque eu acompanho muito os seus casos. Então, assim, não é para qualquer cirurgião. Tem casos que não dá. Não funciona assim. E a gente sabe essa dificuldade de critério, não é habilidade, critério. Critério que faz diferença. Estava falando mais cedo com outro convidado de hoje. Daqui a alguns anos, o que vai diferenciar os profissionais não vai ser, eu consigo fazer, eu sei fazer, não. É o conhecimento teórico que você tem para fazer. E é essa teoria que você deve ser um dos caras aqui em Salvador que mais fez curso. Você fez curso com protético, você fez curso com dentista, você foi para congresso tal, você fez treinamento da Cirona, você fez isso, você fez aquilo. E é isso que faz essa diferença toda. E é isso que tá faltando em alguns colegas. O cara quer fazer um curso de um fim de semana, eu sei fazer. Vou montar minha turma aqui para dar aula. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E a gente vê isso muito no seu perfil. Isso é muito legal, até para o pessoal que está acompanhando a gente, que está vendo isso aí. E para os seus estagiários, que você recebe vários estagiários lá. A diferença daquilo, eu acho que talvez seus estagiários percebam isso mais do que qualquer outro aqui em Salvador. Por quê? Primeiro, o chairside aqui em Salvador não tem muito. Que domina do jeito que você domina, eu arrisco dizer que se tiver, deve ser 3 caras aqui. 3. E a gente vê o conhecimento teórico que você tem por trás. Não é só a experiência de quem frisou 30 mil vezes. É a teoria que você foi lá, estudou, abriu bula de material para ler as especificidades do material, e é isso que faz diferença. Por isso que você conseguiu executar um caso desse. Porque é difícil. E aí eu acompanho o trabalho de André já há alguns anos, né? E realmente é impressionante, né? Como, inclusive, tem um caso que você me cedeu para eu poder usar em congresso, né? Então, você é o cara que faz do início ao fim ali o seu processo com todo cuidado, né? E isso eu acho que eu vejo muito no chairside, né? O cara que ele quer acompanhar todos os processos, né? Do início ao fim, né? Da queima da cerâmica, da maquiagem, de todo o processo, né? Isso tá desde sempre, né, André? Você sente essa necessidade, né? Eu sinto, mas isso também tem um peso de você fazer tudo isso. Inclusive, eu estou assim, já num processo onde que eu estou querendo já começar a direcionar, né? Estou treinando, né, pessoas. Eu estou querendo ficar mais assim em planejamento, sim, na cirurgia, e eu gosto de fazer a prótese, sabe? Agora, assim, o preparo ali, preparar dente, cimentar dente, isso aí eu já tô ficando cansado. Mas eu gosto, mas são muitos passos. Bem que chega um momento, Sérgio, que fica tudo automático. Eu faço os protocolos, as próteses, entre um paciente e o outro. Olha. Atrasou meia hora, eu vou lá e faço, sabe? Aí dá uma esticadinha de mais 1 hora, você vê lá como é, né? E vai fazendo, e criando. Então entra num ritmo. É gostoso. Sim. É gostoso. É isso, e aí tem uma outra grande vantagem, que a odontologia chairside, você não precisa daquele monte de gente na agenda. É isso que eu ia falar, né? Sabe? É uma outra visão. Eu né? atendo 2, 3 pacientes no dia, e olha lá.
Porque minhas sessões é de 3 a 4 horas. Então eu pego o paciente no início, vou ali, faço o preparo, desenho, freso, textura, cor. E aí eu tenho o forno atrás da minha cadeira. Coloco lá, ponho trainho para ver se está batendo a cor com cimento. Não deu, passo uma tinta aqui na boca do paciente, tiro, coloco no forno. E aí você vai fazendo aquilo de forma mais cadenciada, entretanto você consegue, com poucas sessões, acabar o processo, né? Até 3 elementos, sessão única. Olha aí. Até 3. Agora, quando é um incisivo central, aí eu marco 5 horas. Que é o mais difícil que tem. É a mesma coisa, né? Seria comparado aí a implantodontia, você fazer um implante numa área estética, né? Não, aquilo ali não pode ter falha, né? Você tem que estar ali com tudo na pinta, tudo certinho, sem falha alguma, né? E isso é importante, que a pessoa que esteja... E outra coisa também que me veio à cabeça aqui, o paciente de um chairside, ele tem a noção que é esse time, né, André? Sim, Os pacientes, como eles reclamam, eles falam, Não. acham melhor. Não, Ele prefere estar ali de uma vez, Sim, sempre. Sempre. ter que ir e voltar várias vezes. Segunda, foi sexta-feira, eu fiz um caso, e até hoje, por mais que tá todo esse tempo aí, mas eu vou ali, curto, falo, nossa, olha que coisa bacana. Veio um paciente de Maceió, não, Fortaleza, e aí para fazer um implante, né, só que ele, não, aí eu peguei e fiz, ele já tinha passado por aqui, eu tinha feito a tomografia, vi que tinha bastante osso, um implante de 13, e aí ele falou, tem como se fazer tudo? Aí eu falei assim, eu já fiz vários casos de fazer o implante, escanear e fazer a cerâmica já em função. Mas claro, se está regulado ali, se o paciente não tem bruxismo, Se não é fumante. Tem uns critérios. E inclusive foi Giovanni que, quando eu comecei a fazer nesse pensamento, ele até encaminhou para mim um profissional nos Estados Unidos. Não sei o que você me falou, isso aqui faz desse jeito. Ele põe o implante, escaneia tudo, me incentivou. E aí eu comecei a fazer e nunca perdi nenhum. Olha aí. Só que aí esse paciente, a oclusão dele toda desregulada. Oclusão e desoclusão. Aí o que eu fiz? Um desafio a mais aí. Aí eu peguei, fiz o implante, coloquei o T-base, escaneei. Aí eu fiz uma prótese multicamadas. O que é isso? Você faz o planejamento e aí faz um munhão com a prótese cimentada em cima do munhão. Sim. Aí eu peguei, fresei o munhão definitivo com silicato de lítio da Straumann, que é o Nice. Sim, nice. E fresei um PMMA, aí fui lá e coloquei em infraoclusão e fresei a cerâmica, maquiei tudo bonitinho, aí ele foi com o dente provisório em infraoclusão e já na caixinha o definitivo para um dentista cimentar lá. Olha aí. Já foi tudo pronto. Pronto. Você vê, como o cara que trabalha com chairside não trabalha com tesão? Isso é um espetáculo. É isso mesmo. Você trabalhar e já outro pensar nível. nas outras etapas, né, do processo. E eu vejo muito isso do chairside, né? Que é essa questão de analisar os materiais, né? E o que vai usar, né? E eu vi você aí falando, né? Coloquei um PMMA, mas já mandei ali uma peça já definitiva para o profissional cimentar lá adiante. E fala um pouquinho da sua vivência com os materiais, André. Foi uma coisa natural ou você estudou? Eu vejo que você domina muito essa parte, né? E eu acho que o dentista ele precisa dominar muito essa etapa, né, dos materiais dentários. Bom, os materiais foi assim, quando você compra o equipamento, né, compra uma fresadora, geralmente já vem lá um tanto de material, né, de cerâmica, de zircônia, né?
E também na época chegou a Evocar, né, com eu vim conhecer o Emax mesmo fresado, nem conhecia o prensado. Sim. E também, na época, a Vita, né? Comprava no Rio de Janeiro, a feldspática. Uhum. E a Evoclar, ela também tem a leucita, Sim, né? leucita. Que é a feldspática carregada com leucita, que Sim. é uma das cerâmicas mais bonitas que tem. Então, assim, para quem está começando também, ela é uma cerâmica que ela é já policromática. Ela tem várias cores, inclusive na incisal fica translúcido. Pode ser fresado e só polida. Não precisa nem fazer maquiagem, nem nada. Só faz o polimento com 2 borrachas. Então, para quem não quer ter forno, pode utilizar isso aí. E ela é um material também que depois alguns estudos mostram que ela tem 160 megapascal de resistência. Mas quando ela é feita uma cimentação no capricho, com isolamento absoluto, ela se aproxima do de silicate de lítio. Tanto é que eu não tenho nem... Mas em relação à broca, ela judia muito do equipamento, não? Como é? Essa que já vem quase pronta, essa com leucita. Então, o de silicate de lítio, ele vem num modo... Esqueci como que é esse modo. Ele é azul, vem roxinho, né? Roxinho, né? Ele tá em 80. Né? E depois, quando você cristaliza, ele vai a 360. Sai da dureza. Até 400. Certo. A leucita, a feldspática carregada com leucita, ela é 160. Só que, na fresagem, a leucita e o de silicato, eles não mudam muita coisa. O que mais judia da fresadora o PMMA, não? Não. Não? Eu achei que o PMMA ele desgastasse mais a broca. Não, porque tem as brocas especiais para ele. Ah, certo. Né? Claro que assim, se você deixar ela ficar muito velha, aí força, né? Sim. Mas o que mais força é o silicato de lítio, que é o NICE, que ele já é uma... tá. Aquele branquinho é um bloquinho. Isso, ele é de silicato com zircônia. E ele já pode colocar direto em boca, polir e pôr em boca. Claro que quando você coloca no forno, ele aumenta também a resistência dele. Então, esse aí sim, ele força um pouquinho mais. Entendi. E aí, o chairside, ele tem que ter nas contas dele também incluído aí esse desgaste das brocas, né, André? Mas olha, é pouca diferença. E aí a gente também tem um líquido, que é esqueci o nome do líquido, que você coloca na água. Sim. Que ele ajuda a preservar mais as brocas. É isso. Entendi. Então as fresas conseguem ter uma durabilidade um pouco maior. Isso. Entendi. E aí você ganha mais durabilidade aí nesse processo, né? Isso. E dentro também dos materiais de fresagem também tem as resinas. Sim, aquelas da Volco, né? Isso, carregada com cerâmica também. Uhum. Eu fiz alguns casos, ela tem uma adaptação marginal assim superior à cerâmica. Só que cai no problema, pelo menos comigo, nas minhas experiências, na adesão. Os casos que eu fiz, todo mundo fala isso, soltou. Alguns casos, não todos. E é o receio que as pessoas têm, às vezes, de usar impressa justamente sobre isso, sabia? De achar que vai ter o mesmo comportamento. Quem falou isso foi Gustavo Santana, ele comenta isso, né? Que ele, cara, eu fiz uns casos com a resina dos bloquinhos lá e realmente a adaptação ela tende a não ficar tão bem, de não ter uma adesão tão boa, né? Que é algo interessante, né? Porque as pessoas sempre associam essas resinas de bloco às resinas impressas, né? Que são parecidas, mas são diferentes, né? Porque elas têm princípios... Composições diferentes, são princípios ativos diferentes. Numa resina em bloco dessa, você não tem nenhum tipo de solvente.
que pode interferir ou não nessa questão, o monômero vai ser diferente. Então, assim, é questão de composição química mesmo. Acho que a química vai interferir nesse processo. Por quê? Você fez uma resina compactada, ela já está pronta para uso. Fresou, poliu, instalou. É diferente de uma resina que ainda vai ser polimerizada. Você tem monômeros livres. Monômeros livres que vão auxiliar nessa polimerização e vão ajudar na cimentação. Estou trabalhando bastante com resina de pressão 3D, cerâmica de pressão 3D. Você tem 70% de cerâmica, cerâmica de pressão 3D. Às vezes eu vou cimentar na T-Base, você sabe o que eu uso para cimentar? A própria resina. A própria resina de impressão. A resina que fez o dente, que fabricou o dente. Pega uma gotinha da resina com microbrush, pinto o T-Base, coloco e boto na pó escuro. Cimentou. Então, assim, existe muita coisa que a gente pode fazer. Quem sabe a gente não pega no futuro umas resinas como essa, que tem carga cerâmica, que tem resistência mecânica e não usa como material de cimentação. A gente usa agora resina termomodificada? Olha, Sim. Então, eu fiz uma mudança assim e estou muito feliz, né, que hoje eu faço minhas cimentações tanto de implante, tanto de lente, de coroas, depende. Se o preparo é muito paralelo, aí já é um pouco mais difícil no escoamento, mas é resina aquecida. A resina aquecida é outro nível. Porque a galera tem, assim, é interessante, né? Aí a gente já vai para física da coisa. Quando você vai para física quântica, você tem mais estados da matéria. Não é só líquido, sólido, gasoso e plasma. Você tem mais estados da matéria, que na verdade são a forma com que a temperatura age na vibração e na questão das partículas. Se você esfria demais o equipamento, é ali que você cria um supercondutor. Então, assim, já são muitas outras questões, né? Quando você chega próximo à lei do zero absoluto, você cria supercondutores. Então, assim, quando você vai para uma resina termomodificada, o pessoal fala assim, e se eu usar uma resina flow? É diferente. O que deixa a resina flow fluida é uma outra situação. É um solvente. É uma questão química, não é uma questão física. Não tem carga. O outro é físico, não tem carga. Poxa, então... É igual o café, pô. Eu vou puxar pro café. Quando você vai extrair o café a 95 graus, você extrai ele bem mais rápido do que a 80 graus. Por causa da temperatura. A temperatura vai... Então ele vai acelerar o processo. Acelerar o processo. Então, são várias questões químicas e físicas na modificação. E aí uma pergunta muito interessante, eu vou jogar essa para você, é a questão dos cimentos. Hoje você está falando de resina termomodificada. Mas tem gente que não vai se adaptar, tem gente que não vai saber mexer no aparelho. O pessoal me fala assim, Giovanni, o 200. O 200, a galera que não sabe aí, que está escutando não sabe, é um cimento autocondicionante. E tudo é indicação. Cimento autocondicionante, ou seja, a gente, em teoria, não precisa de condicionamento ácido. Só que é uma coisa interessante, porque na verdade se você vai ali para um sistema autoadesivo, um sistema autocondicionante, você na verdade você tem que fazer condicionamento ácido em esmalte. Ninguém lê a bula. Aí o cimento U200, o pessoal fala assim, cara, mas o pessoal fala que o cimento U200 você não precisa. Então o pessoal fala assim, vou pro cimento U200 porque ele não precisa disso. Não é bem assim. No T-Base a gente faz o quê? Condicionamento ácido. Por que com o cimento autocondicionante a gente não vai fazer condicionamento ácido? Será que vai ser em todas as situações? Cimentos. Você, na época que você usava mais, você tinha um cimento ou um cimento para cada situação clínica? Olha, eu vou te falar, rapaz, eu tô aqui. No início do Charside, eu tive um problema sério. Por quê? Porque a gente era acostumado a fazer cimentação metalocerâmica. Não tinha esse negócio de ficar isolando, de ficar preparando o dente para. Então foi uma transição. E eu conheci esse U200. E aí eu comecei fazendo muitas coroas de feldspática da Vita. E lá vai eu, né? Fresava, polia.
o 200, sem ácido, sem condicionamento, sem nada, do jeito que eles falaram, cimentavam. Rapaz, vou te falar, meu irmão. Eu refiz 150 casos. E Quebrou tudo. Não É tinha complicado. adesão. Não adere. Esquece. Tem que fazer um bom sistema adesivo. Tem que passar ácido, sim. Tem que passar ácido no esmalte. Eu sou do tempo que eu passo ácido também na dentina. Sim. Eu sei que tem muitas pessoas profissionais, principalmente os mais jovens, né, estão passando universal, né? Eu já utilizei também, funciona, mas tem algumas coisas que eu fico meio assim, né? Você passar um adesivo universal, que você não precisa ácido, mas ele penetra. Se ele penetra, ele tem ácido nele. E aí, esse ácido fica lá. Quando você passa um ácido e lava, você tira o ácido. Né? Então, mas isso é uma coisa minha, né? E vamos lá aos básicos. Quando você faz o condicionamento ácido, você cria o quê? Porosidade. E a smear layer. Uhum. Aí você deixa uma smear layer lá. Tem isso também. Ou seja, você cria uma camada de lama dentinária, que é uma camada que não tem adesão. Então, você pega grandes profissionais, muitas vezes o cara, ele não faz o sistema primer adesivo junto. Ele faz o sistema de 3 passos. Hoje, qual a porcentagem de dentistas que você acha que é aqui da Bahia, vou botar Bahia, que já usou alguma vez um sistema de 3 passos? Eu mesmo nunca usei. E é um grande profissional. Quantos conhecem um sistema de 3 passos? Já viu uma marca comercial? Poucos. Então, quantos têm o conhecimento sobre cada uma dessas etapas? O que é um primer? Joga numa mesa aí de os recém-formados de todas as faculdades. O que é o primer? Qual a composição do primer? Qual a composição de um sistema primer adesivo? Essa composição vai fazer diferença? O tempo que você aplica o primer adesivo, você tem que esperar ou não para cimentar? O que é que tem ali? Tem uma coisinha que chama solvente. Esse solvente ele tem que fazer o que antes de você cimentar? Evaporar. Se esse solvente ficar ali, que é uma coisa que tem num cimento autocondicionante como o 200, o que é que vai acontecer? Ele vai evaporar ou vai ficar ali preso uma coisa que deveria evaporar? Não tem almoço grátis, né? Não Tem tem almoço. alguma coisa você está deixando de ter ali para você ter um processo Vamos completo, trocar de pau pra cacete e vamos começar a jogar um pouquinho de fogo também, que a gente já tá estourando o timer. Mas, assim, só uma coisa que, assim, eu acho que o melhor material que tem é aquele que você domina. Perfeito, é isso aí. Perfeito, sempre. É igual um instrumental. Tem gente que tem profissionais que fazem uma anatomia lá de uma resina com uma sonda exploradora. E fica lindo, né? Verdade. Então, o material, aquele que dominar melhor, é o melhor. Perfeito. O que é que você acha sobre ozônio? Olha, Você vai tocar fogo no parquinho às 49 do segundo tempo. Viu o jogo do PSG 5-0? Olha, eu tenho uma boa experiência com ozônio. Tanto eu fiz uso, né, no meu joelho, e também tratei um câncer da Nina, da minha cachorra, via retal. Então eu acho que é um bom bactericida, uma boa terapia, viu? Bem indicado. Perfeito. Bem indicado. É isso, eu gosto de pessoas assim, viu, André? Que sabe dizer assim, ó, isso aqui é indicado para isso aqui. Porque tem pessoas que generalizam e acham que tudo serve para tudo. Acho que é isso aí que você falou, perfeito, né? Na indicação correta, isso aqui é incrível e é bom e tem estudos e
papers que falam sobre isso e demonstram isso. Isso aí é o fundamental, né, para a gente trabalhar em qualquer coisa na área de saúde. Isso aí é perfeito, é isso aí mesmo. E falando um pouco sobre ozônio e outras situações, fala um pouco dessa água que você trabalha e como você... Pode falar? Não pode falar? Pode. Então, esse protocolo é algo assim que vem me dando um trabalho e também me dando muita alegria, né? E que estamos cada dia mais próximos de colocar isso no mercado. Legal. Né? Inclusive, está pronto já o nosso artigo, ficou um artigo completo, lindo, referências, 44 referências. Nem eu sabia, tanto que isso já estava estudado. Né? E também os órgãos, né? Todos os órgãos, nós fomos em todos os órgãos, reguladores, Anvisa, fomos no Ministério da Saúde, buscamos todos os caminhos para legalizar, para poder aplicar nas clínicas. Né? Graças a Deus, já passamos em todos. E agora nós estamos num processo de como entrar no mercado. Né? Porque é uma resolução de um problema estudado há quase 40 anos. Que foi resolucionado sem saber que estava resolucionando. Né? Na pandemia, e é uma água oxidante eletrolizada, produzida por uma estação de tratamento japonesa, que foi desenvolvida há 50 anos atrás para esterilizar os hospitais do Japão. E aí também ela produz o hidrogênio molecular, que é um antioxidante, produz 7 tipos de água. E aí os japoneses, naquela época, eles já também viram que seria interessante compactar, porque era uma máquina grande, compactar para que tivesse nas casas. Né? E eu adquiri um equipamento desse, e aí na pandemia eu recebi um estudo de uma dessas águas, que é a água superácida, mostrando a capacidade bactericida, virucida, esporicida, né? Capaz de eliminar em 30 segundos todos os vírus e bactérias que nós convivemos ali no dia a dia. E aí, quando eu recebi esse estudo, foi no lockdown, eu estava deitado no sofá. Falei, peraí, se essa água, eu já tinha recebido um protocolo também de uma médica americana, falando que eu poderia beber essa água, se eu tivesse algum problema de digestão, ou uma diarreia, né? Já para fazer bochecho também. Falei, peraí, se eu posso beber essa água, e essa água tem a capacidade de eliminar até o vírus do HIV em 30 segundos, essa água também vai eliminar o vírus do Covid. Isso foi intuitivo. Vou usar essa água como água de trabalho. Porque qual que era o nosso grande problema? É o grande problema da odontologia. O aerosol. Então eu foquei no aerosol. Então essa água bactericida pelo menos vai diminuir a carga viral. E vamos trabalhar, né? Tanto é que hoje a gente tem 4 artigos comprovando que elimina em 1 minuto o Covid. E aí comecei a utilizar essa água e logo no início assim eu comecei, porque a gente sempre tive um cuidado muito grande de ligar para os pacientes. Até restaurações profundas, né? Raspagens, periodontal. E aí ligando para os pacientes, e aí como que tá, doutor? Tá tudo bem, não estou sentindo nada. Aí liga para o outro, tá tudo bem, não estou sentindo nada. Tudo bem, não estou sentindo nada. E casos que antes sentia. Restauração profunda, você vai ficar aí sentindo 7 a 10 dias, vai passando devagarzinho. A gente aprendeu assim, sempre fez assim. E aquilo começou
assim, amanhã já estava Cara, já tava... resolvendo todos os problemas. Aí eu falei, rapaz, o que tem nessa água? Que nem eu sabia o que tinha nessa água. Eu só sabia que ela eliminava. Ela é feita através de eletrólise e sal marinho orgânico. E aí, eu falei, rapaz, eu vou fazer uma pesquisa sobre isso aí. Quero saber o que tem nessa água mesmo. Aí contratei uma pessoa e aí foi, porque é tudo em japonês, inglês e coisa, e eu sento 8 horas da manhã no mocho e vou até 8 horas da noite. Não tem tempo para ficar ali lendo todos os processos, né? E aí a gente veio a saber do ácido hipocloroso. O ácido hipocloroso ele é produzido pelos nossos glóbulos, nosso sistema de defesa natural, que é nas nossas infecções, inflamações diárias, é o ácido hipocloroso que vai controlando. Aí, quando eu comecei a utilizar isso nas cadeiras, se passaram mais ou menos uns quase 90 dias, começou a sair um lodo. Das mangueiras. Entupir alta rotação, entupir tríplice. E a minha primeira profissão, isso aí é um detalhe assim também dessa que eu tenho, eu sinto uma facilidade na parte de implante e parafuso, porque a minha primeira profissão eu sou mecânico de trator. Então assim, então, aí quando eu peguei aquele material que estava saindo de dentro das mangueiras, eu cheirei que lá tinha cheiro de oxidação, cheiro de barata, negócio nojento. Aí, no primeiro momento, eu falei, não vai dar certo isso. Está oxidando os metais da cadeira, porque dentro temos conexões, né? Tem as válvulas, tem, né? As peças, né? Aí, no outro dia, aconteceu isso hoje, no outro dia, essa pessoa que estava pesquisando para mim, ela encontrou um estudo americano que dizia que existia um problema mecânico pneumático em todas as cadeiras odontológicas. E aí, voltando lá atrás, o meu trabalho, meu TCC, foi um estudo que eu fiz sobre a água da cadeira. E lá eu já tinha visto que realmente estava tudo contaminado. Aí quando eu abri a Avanço, eu comprei cadeiras que resolviam essa situação. Com o sistema flush, todo aquele... Né, saiu o paciente, você aperta, tem dois reservatórios, né, um para... Saiu, tá cheio, tem mais hipoclorito. Então eu estou achando que está resolvido o problema. Nesses 10 anos. Quando achou esse estudo, dizendo que até essas cadeiras têm esse sistema, também não está livre disso, na hora eu falei, então o que está saindo aí é o biofilme. Aí chamei o técnico, falei, por favor, troca todas essas mangueiras. Eu vinha saber que dentro de uma cadeira tem 64 metros de mangueira. Nossa! Uma cadeira. Aí tiramos, trocamos tudo. Tinha mangueiras, a hora que já estava 90 dias correndo a água ali, porque o ácido hipocloroso, diferente do hipoclorito, ele tem poder de penetração no biofilme. Ele foi soltando os biofilmes. Tinha mangueiras que estavam pela metade, ainda, esse lodo. Sim. E aí eu troquei essas mangueiras, deixei 1 metro a mais, e aí nós iniciamos a pesquisa. E aí, essa mangueira eu fui cortando, né, para ir analisando. A gente fez 1.300 testes laboratoriais no Senai Cimatec, subsidiado pelo Sebrae. Que legal. Uma pesquisa linda, linda mesmo. E aí nós comprovamos cientificamente que não pode falar 100%, mas que foi eliminado todas as bactérias que foram analisadas. E não formou mais biofilme dentro da cadeira. É incrível, incrível. E aí foi desenvolvido um protocolo, claro que é uma água ácida, 2,5, e aí essa máquina produz vários tipos de água, então nós desenvolveu um protocolo onde nós utilizamos 3 pHs
para fazer todos os tratamentos. Então, a água do trabalho, aí utilizamos uma água mais alcalina para fazer a limpeza desses tecidos que foram oxidados, essas bactérias, e uma para equilibrar o pH. Entendi. E estamos aí pertinho para lançar. Maravilha. Então, em breve nós teremos novidades aí sobre esse assunto, hein, gente? É isso aí. Uma luta boa. Giovanni está lá acompanhando. Giovanni, ele aplica o protocolo nas extrações, né, e vê aí o resultado também, que é diferencial. Eu tive agora em São Paulo, eu fui fazer um curso de sedação consciente com óxido nitroso, e aí esse dentista, porque nós temos 10 dentistas piloto no Brasil, já há 3 anos, aplicando o protocolo e me passando as experiências, né? E esse dentista, ele me passou uma informação, que é o que eu estou vivendo hoje na clínica, que ele não tem mais perda de implante. Em nenhum local. Pode estar a raiz, aquele dente infeccionado, com pus, o que for. Faz o protocolo, todos os passos, pode pôr implante que não perde. Enxerto, nada. Isso aí. Vamos aguardar agora aí, o lançamento aí. E aí, no protocolo, ele também não é só o ácido hipocloroso, né? A gente utiliza também o hidrogênio molecular, que é um antioxidante. Então, a gente faz com o bactericida e com o antioxidante. Sim. Entendi. É isso aí. Maravilha. Quando lançar e estiver funcionando tudo, vem aqui novamente para nos contar essas novidades. Vai ter que ter episódio 2, com certeza. Vai ter que ter episódio 2 aí quando é que é. Gratidão pelo convite. Maravilha, gente. E Andrezão, para a gente finalizar, como eu sempre finalizo com todos os nossos episódios aqui, é o momento imagem, né? Que eu gosto de correlacionar com o nome Imagem PR Fauchard. Então, que imagem você gostaria de ter, ou que é uma imagem significativa na sua vida? Qual imagem lhe vem à cabeça? Uma imagem? Uma cena, uma foto, um insight assim, que vem à sua cabeça de uma imagem, seja ela de algum episódio que já passou na sua vida, ou que seja relevante, enfim. Olha, algo assim que não é bem uma imagem assim, né? Mas foi um momento na minha vida que tem a ver com a odontologia. Sim. E com a odontologia digital. Que eu fiz um atendimento de uma pessoa que trabalhava na Globo. E aí ela já tinha feito várias próteses, e eu peguei e fiz uma prótese nela, e fiz em 2h30. Quando eu fiz isso, ele ficou espantado. Imagina, isso há 13 anos atrás. Como isso? Eu já fiz várias, tive que 2, 3 vezes. E aí, o que aconteceu? Eu fiz um caso clínico ao vivo, na Globo. E aí, legal. Esse momento foi um momento que foi a virada de chave na minha profissão. Eu atendia convênios e coisa, e eu fiz um caso clínico, um paciente, e aí as coisas assim mudaram, né? Se transformaram. Então essa é um momento da minha vida que fez toda a diferença. E graças à odontologia digital. É isso aí. Isso há 13 anos atrás, né? 13 anos atrás, e está até hoje quem quiser assistir, tá lá. Foi no Revista Bahia. Ah, sim. Revista Bahia. Tinha uma revista que passava sábado à tarde, né? Não, era meia-noite. Revista. Eu acho que eu sei que programa é esse. É um que passava Era o Dalto que apresentava. Sim. Que legal. Um negócio assim. Bacana. Isso aí. Valeu, galera. Foi bacana o bate-papo aqui com o André, né? Bem enriquecedor, com muitas informações técnicas e assim, com coisas bem relevantes aí para quem quer seguir a carreira de dentista chairside.
né? Agradecer a Giovanni aqui também pela presença, aqui como nosso co-hoster, como sempre, e a André por estar aqui compartilhando conosco essa quantidade de informações. Valeu? Então, quem ficou até agora, dá aquele like, compartilha, se inscreve no canal, isso é importante para a gente continuar entregando esses conteúdos para outras pessoas, e isso é muito importante para que a rede entenda, né, que o YouTube entenda e possa compartilhar isso para mais pessoas. Valeu, pessoal, obrigado mais uma vez e até a próxima.